Vamos lá, pessoal, o curso aí, continuidade do curso de pesquisa operacional, trazendo exercício com o exercício do sapateiro, né? Se você bem se recorda, nessa mesma playlist, a aula 2 tratava exclusivamente desse exercício. A aula 2 é um exercício de programação linear sobre maximização de lucro, ok? E trazia esse exercício aí do sapateiro, né? Vamos lembrar aí, ó, eu montei um esqueminha aqui no Excel, né? Você pode notar que aí está, ó, todo colorido, cheio de coisa, né? Esse esquema você tem X1, que representa a quantidade de sapatos produzidos por hora, né? X2, quantidade de cintos produzidos por hora, beleza? Você tem essas duas variáveis presentes naquele exercício do sapateiro. Aula 2, hein? Então, caso você não se recorde desse exercício, dá uma olhada novamente na aula 2, para você se lembrar do que nós discutimos por lá, tá bom? Então, a primeira coisa aí dessa planilha que você está vendo, eu vou identificar quem são as variáveis. Novamente, sei que X1 é a quantidade de sapatos produzidos por hora e X2 é a quantidade de cintos produzidos por hora, certo? Logo à frente dessas duas células B1 e B2, eu coloco o valor 0 para C1 e o valor 0 para C2. Legal? Função objetiva, vou dar um clique aqui na célula B6. Lá está, ó, 5 vezes C1. A C1 eu atribuí o valor 0 e a célula C2 também eu atribuí o valor 0. Então, no primeiro momento, é isso que nós temos que fazer antes que a ferramenta Solver entre em ação e me dê os valores relacionados a C1 e C2, que correspondem a aquilo que estará associado a X1 e X2, né, para que eu possa respeitar as restrições que estão logo do lado direito aí, da minha função objetiva, né, ou função objetiva, tanto faz. Então, 5 vezes C1 mais 2 vezes C2, se você voltar lá no exercício estava assim, Z igual a 5 vezes X1, né, mais 2 vezes X2. Ok, mas como eu atribuí valor 0 inicialmente para X1 e para X2, olha lá a célula C1 e C2, né, a minha função objetivo fica dessa forma. Então, no primeiro momento, se você quiser construir uma planilha como essa, nessa célula você tem que apertar o sinal de igual, olha aqui, ó, igual, né, e digitar, ó, 5 multiplicado, você aperta o asterisco, que representa a multiplicação, né. Você deve ter essa tecla aí no seu teclado, né? 5 vezes C1, o valor atribuído para C1 foi 0, olha ele aqui, mais 2 vezes C2, o valor inicial atribuído para C2 também tem que ser 0. Okay? Então essa é a minha função objetiva, é uma função de maximização de lucro, que corresponde a, nós chamamos essa variável de Z, né? Essa função que nós temos que maximizar, e ela é 5 vezes X1 mais 2 vezes X2, ok? Legal, então aqui, como você mesmo viu, na célula B6 eu digito a minha função objetiva, ok? Lembra lá das nossas restrições, aí estão as nossas restrições, 2 vezes X1 mais X2, tem que ser no máximo 6, né? Esse 2 refere-se à quantidade de couro necessário para a produção de um sapato, ok? Então eu tenho 2 tiras de couro para produzir um único sapato e uma tira de couro para produzir um único cinto. Eu utilizo uma única unidade, uma única tira de couro para produzir um cinto. Então tem essa restrição de que por hora eu tenho no máximo 6 tiras, independente se eu vou usar essas tiras para produzir sapatos, né, representado pela variável X1, ou se eu vou utilizar essas tiras para produzir cintos, e aí nesse caso é representado pela variável X2, ok? Então, continuando, eu tinha 10 como coeficiente que acompanha X1, né? Lembra lá que eu poderia produzir no máximo 6 sapatos por hora? Se eu produzisse somente sapatos, né, eu pegaria 6 vezes 10 chegaria em 60. Né? Lembrando que para produzir somente sapatos, meu X2, que é a quantidade de cintos produzidos por hora, tem que ser 0. Né?
Da mesma maneira, se eu não produzisse sapatos, produzisse somente cintos, se eu pegasse 12 vezes 5, que é a quantidade de cinto que eu conseguiria produzir em uma hora, né, eu chegaria ou alcançaria 60 unidades. Ok? Então são essas duas restrições. Essas duas restrições que vocês estão vendo aí digitadas no editor de equações, elas estão presentes logo abaixo. Você vai ver quantidade, ó, restrição, x1, x2, um Bzão maiúsculo, que representa na prática as minhas variáveis independentes, e a fórmula, né? Falando antes aí dessas variáveis independentes, ó, 6 e 60, né? Se você olhar aqui acima na equação que foi digitada, 6 é o valor máximo da primeira equação, e é meu termo independente, e 60 é meu valor máximo da segunda equação, é meu termo independente. Legal? Menor é igual, né? Você pode representar isso aí para facilitar a sua visualização, né? Coloca o sinal de menor, depois o igual, tudo junto, bate um Enter, tranquilo, digitar isso aí no Excel, né? Quais são as restrições? Eu tenho restrição de quantidade de couro, beleza? E tenho restrição de tempo em minutos, né? Na verdade, esse 60 aqui eu falei errado, né? Se você já corrigindo, se eu produzir 6 sapatos por hora, né? Eu vou levar 10 minutos para cada um deles e eu vou totalizar 60 minutos, 10 minutos para cada um deles, eu vou totalizar 60 minutos para produzir esses 6 sapatos. Se a ideia for produzir somente cintos, ou se a ideia fosse inicialmente produzir somente cintos, o que seria uma estratégia, mas não é a estratégia mais rentável, né? Porque a ideia toda aqui é maximizar o lucro em uma hora, né? De que maneira que eu poderia maximizar esse lucro em uma hora? É isso que o solver vai me trazer como resposta, ok? Então, se eu produzisse 5 cintos, aliás, se eu produzisse 5 cintos, eu levaria 12 minutos para produzir cada um deles, né? E aí atingiria no máximo 60 minutos, né? Ou em 60 minutos eu produziria 12 cintos. Não, levaria 12 minutos para produzir 5 cintos, agora sim, ok? Beleza, então são as duas restrições, quantidade de couro, dado pela primeira equação, olha lá, 2x1 e 1x2, né? Na hora que você clica aqui na célula de fórmula, vou clicar nela aqui, você pode ver acima também, aqui se você tem a opção de ver o que foi digitado para essa fórmula, logo acima, né? Lá no nosso local lá para visualização da fórmula, né? Ou você pode simplesmente clicar 2 vezes aqui, você vai ver, ó, igual, né? Então novamente você bota o igual. B11, quem é B11? B11 nada mais é do que 2, esse valor que aqui está, ó. B11 é o que está relacionado a X1, né? Quantidade de couro, tiras de couro, né, que eu preciso para produzir no caso um sapato, né? Então, B11 multiplicado por C1, quem é C1? C1 foi atribuído a ele o valor 0, está lá em cima, ó, diz respeito à minha variável X1, que é, no caso, quantidade de sapatos que eu vou produzir em uma hora, né? C11, quem é C11? C11 é o meu X2, está aqui, ó, ok? Quantidade de couro que eu tenho, que eu preciso para produzir um único cinto, né? No caso, só uma quantidade de couro para cada cinto produzido, ok? Legal, e a restrição, eu já comentei logo no início, 6, né? Tenho 6 tiras para serem utilizadas no máximo em uma hora de produção, né? Da mesma maneira, a mesma ideia em relação a tempo, em minutos, né? 10 minutos para produzir um sapato, então eu posso ir no máximo produzir 5 sapatos, desde que eu não produza nenhum cinto. Posso produzir no máximo 5 cintos, desde que eu não produza nenhum sapato. Para isso eu levaria 12 minutos para produzir cada cinto, ok? E 60 é o valor independente. Olha aqui na célula da fórmula, eu peguei B12 me dá o valor 10, que é o tempo que eu levo em minutos para produzir um único cinto, multiplicado por C1, que é a quantidade, no caso aí, que o solver vai me dar de sapatos produzidos por hora, que vai maximizar, no caso, o meu lucro, né? Mais
Mais aqui, C12. Quem é C12? C12 é tempo que eu levo para produzir um único cinto. 12 minutos para produzir um único cinto. Né? Lembrando que se eu produzisse 5 cintos, eu atingiria o tempo máximo disponível, que é 1 hora. Né? Desde que, evidentemente, eu não produzisse nenhum sapato. Só que isso não maximiza o meu lucro. Não é o mais inteligente a ser feito. Ok? Beleza, multiplicado por C2. Quem é C2? C2 é o valor atribuído inicialmente para a variável x2, ele vale 0. Ok? Então essas fórmulas têm que ser digitadas. Você vai digitar da maneira que aí está. Beleza, lembrando que essas são as restrições dadas por essa equação que está marcada aí no vídeo. Beleza? Próximo passo, então, é ir lá na ferramenta Solver, na parte superior direita. Olha lá o cursor. Né? Você vai clicar em Solver. Então vai abrir essa caixa aí de diálogo. Né? A primeira coisa que você tem que preencher é a função objetivo, definir o objetivo. Clica aqui nessa setinha, ó, okay, que está para cima. Vai sumir aquela caixa de diálogo. Você clica na célula relacionada à função objetivo, que é essa célula que aí está. Ó, ela está, o valor atribuído a ela é 0, porque inicialmente os valores atribuídos à variável x1 e x2, lá em cima, na célula C1 e C2, são 0. Por isso que ela está dando uma função objetiva, está dando 0 aqui, mas na prática tem uma fórmula associada a essa célula. Eu vou clicar aqui, beleza? Volto aqui, ó, nessa caixinha que você está vendo abaixo do X, ó. Pronto, voltou a caixa de diálogo. E aí vem 3 opções. Eu quero atribuir um valor, eu quero maximizar a minha função, quero atribuir um valor máximo, né, um valor fixo, né, na verdade. Eu quero maximizar a minha função, eu quero minimizar. Nesse caso, nós queremos maximizar a função. Né? Eu quero meu lucro máximo na produção aí de sapatos e cintos em 1 hora. Né? De que maneira eu vou atingir esse lucro máximo? Okay? Alternando células variáveis, você vai clicar novamente nessa seta para cima, clicou, sumiu a caixa de diálogo, você vai marcar aqui, ó, C1 e C2 ao mesmo tempo. Mantém o mouse pressionado, C1 e C2, ó, vai aparecer as duas células ali associadas, ok? Clica nesse botão que você está vendo aqui, volta na caixa de diálogo novamente, beleza? Sujeitas às seguintes restrições. Antes de você clicar, antes de você acrescentar essas 2 restrições que estão bem explícitas aqui, você tem que adicionar uma que é muito importante. Cliquei em adicionar, você percebeu, né? Eu vou marcar essas 2 células aqui, que até então foram atribuídas a elas o valor 0, marquei, como eu fiz anteriormente. Venho aqui no meio e defino que esses 2 valores que eu quero, que é a quantidade de sapatos que tem que ser produzidos em 1 hora e quantidade de cintos que tem que ser produzidos numa mesma hora, né? Com o objetivo de maximizar o meu lucro, quero que esses valores sejam inteiros. Né? Não tem sentido falar em 2 sapatos e meio, 3,7 cintos, não, são valores inteiros, né? Ok? Então essa é a primeira restrição que você tem que atribuir, né? Perceba, eu marquei na referência de célula, fui lá, marquei, ó lá, C1 e C2, beleza, voltei aqui, procurei por int, de inteiro, né? E já apareceu a restrição de que esses 2 valores, quantidade de sapatos produzidos e quantidade de cintos produzidos, tem que ser valores inteiros. Vou clicar OK, beleza? Eu cliquei OK, você vai perceber que essa restrição já apareceu aqui, ó, já está disponível. E ela é o início de toda essa movimentação relacionada com a utilização do Solver, beleza? Vou em adicionar, porque eu tenho mais restrições, além desses 2 valores serem inteiros, né? Tem mais restrições, as restrições estão aqui, ó. Então, referência de célula, eu vou clicar logo abaixo aqui da palavra fórmula, eu vou clicar na célula F11. Cliquei na célula F11, selecionei a fórmula que foi digitada na célula F11, né, no início dessa aula expliquei para você, mostrei em detalhes, que essa primeira inequação aqui, que é a nossa primeira restrição relacionada à quantidade de tiras aí de couro, foi digitada aqui como fórmula na célula F11, beleza? Menor ou igual, isso, ó, aparece menor ou igual aqui. Qual a restrição? A restrição é que seja no máximo 6, então eu vou clicar na célula
11. Pronto, cliquei aqui de volta, voltei. Vou adicionar, ou pode adicionar, ou simplesmente apertar OK. Você vai perceber que essa segunda restrição ela aparece aqui, ó, disponível já nas restrições do solver, né? Vamos adicionar mais uma. Qual essa outra que nós vamos adicionar? A fórmula que foi digitada na célula F12. Então vou lá, clico na célula F12, já apareceu lá, ó, F12, beleza? Menor ou igual, ok, está condizente, então não preciso trocar, né, já é o padrão do próprio solver. Venho na restrição, qual que é a restrição? No máximo 60, então vou clicar na célula E12, aqui está, volto, clico aqui, beleza, ok, pronto, coloquei a restrição, vamos marcar aqui em azul a que a gente acabou de digitar, que é essa. Coloquei a restrição de que tanto C1 como C2 sejam valores inteiros, que é a quantidade de sapatos e cintos produzidos. Coloquei a restrição de que a quantidade de tiras de couro seja no máximo 6 e coloquei a restrição com relação ao tempo, que eu tenho no máximo 60 minutos para produzir esses sapatos e esses cintos, beleza? Você pode se perguntar, mas quando eu olhei lá a aula 2, havia restrição de não negatividade, tanto para X1 como X2, né? Nessa versão do solver, essas duas restrições de não negatividade elas já vêm contempladas, né? Está aqui, tornar variáveis irrestritas não negativas. Então, já parte-se da ideia de que X1 e X2 são no mínimo zero, né? No caso aí, cada uma delas maior ou igual a zero. Okay? Você vai trocar aqui, ó, selecionar um método de solução, você vai trocar GRG não linear por LP simplex. Né? Esse LP vem da ideia de programação linear. Então, programação linear simplex é o que vai ser utilizado aqui para resolver esse exercício, um exercício de programação linear utilizando solver. Tá? Clica em resolver, por fim. Você já colocou as restrições, já colocou as células, já informou para o solver que você quer maximizar a sua função objetivo. Sua função objetivo está lá, ó, na célula B6, né? Então agora basta clicar em resolver. Cliquei em resolver, né? Vem a informação, ó, o solver encontrou uma solução, né? Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas, beleza? Você vai clicar em OK e ver os resultados. Você pode também gerar um relatório. Você pode clicar aqui, ó, relatório de estrutura de tópicos. Né? Você pode clicar e, no caso, ter um relatório disponível informando ou trazendo maiores informações a respeito de como isso foi resolvido. Clica, né? Clica e tenta ver de maneira bem específica as informações bem detalhadas, tá? Eu não vou gerar, eu vou manter a solução do solver, porque ele encontrou uma solução para esse problema, que é o problema do sapateiro. Eu vou simplesmente clicar em OK, e ver o que ele me trouxe de informações. Ele me trouxe as seguintes informações: para restrição de quantidade de tiras e de tempo, a minha produção que maximiza a minha função objetivo, que é uma função relacionada a lucro, né? No caso, produzir 3 sapatos em 1 hora e não produzir nenhum cinto, né? Na hora que eu produzo 3 sapatos em 1 hora e não produzo nenhum cinto, substituindo essa primeira inequação, você vai chegar exatamente em 6. Né? Você vai pegar 2 vezes, que é a quantidade de tira utilizada para a produção de sapatos, multiplicar por 3 sapatos, mais 1 vezes 0, né? Porque X2, que é a quantidade de cintos, para maximizar meu lucro aí é 0, então não compensa produzir nenhum cinto, né, dentro dessas restrições que foram colocadas. Então, se eu pegar 2 vezes a quantidade de tiras de couro que eu vou utilizar para produzir sapato, produzir 3 sapatos, eu vou usar ou utilizar a quantidade máxima de tiras disponíveis, ok? Então, inclusive, isso é destacado aqui, ó, para a quantidade de couro, que é dada aí na linha 11, para a quantidade de couro eu vou ter a utilização máxima possível, que no caso são 6 tiras de couro. Se eu vou produzir 3 sapatos, cada um deles me consome
2 tiras de couro, portanto eu vou chegar ao máximo aí de 6 tiras de couro, ok? Tempo em minutos, para isso eu vou utilizar 30 minutos, eu não vou utilizar todo o tempo, eu teria disponível no máximo 60, mas para maximizar o meu lucro, eu, no caso, vou utilizar no máximo 30 minutos, né? Basta você olhar para essa segunda inequação, né? 10 vezes 3, olha lá, 3 sapatos produzindo 1 hora para maximizar o meu lucro, levo 10 minutos para produzir cada sapato, né? 3 sapatos vezes 10 minutos, eu vou atingir 30 minutos para isso, né? Então, nesse caso aí, evidente que eu vou ficar com esses 30 minutos sem nenhum tipo de produção. Eu vou produzir 30 minutos, eu vou produzir 3 sapatos, né? Que eu levo 10 minutos para cada um deles, e nos outros 30 minutos eu não produzo absolutamente nada. Desde que essa restrição seja respeitada, lembrando que eu tenho 6 tiras somente por hora, né? E eu já utilizei essas 6 tiras ao produzir esses 3 sapatos que são representados pela minha variável x1. E minha função objetivo vem aqui em negrito, fiz questão de colocar em negrito, ela me dá, no caso, um lucro máximo de R$15. Lembra lá no exercício? Né? R$5 é o que eu tenho de lucro, né, quando eu produzo um sapato, ok? Deixa eu lembrar aqui qual era o valor, acho que era R$2 que eu tinha de lucro quando eu produzia um cinto, é isso? Isso, R$2 de lucro para produzir um cinto e R$5 de lucro para produzir um sapato. Como eu produzi 3 sapatos e não produzi nenhum cinto para maximizar a minha função lucro, ela é dada então por R$15 ou $15, o que você achar melhor aí. No nosso exercício não ficou claro a unidade monetária, né? Então pode ser dólar, pode ser real, o que você achar mais interessante, tá bom? Então é isso, exercício do sapateiro, que até então nós tínhamos colocado somente as restrições, a nossa função objetivo, que era uma função de maximização de lucro. Agora nós resolvemos o soldo nos dá essa resposta, ó. Quer maximizar o lucro dentro dessas restrições? Legal, produza 3 sapatos e nenhum cinto ao longo de 1 hora. Na verdade nós temos 1 hora, isso aí vai ser produzido em 30 minutos, mas como eu não tenho mais tiras, eu não tenho mais como produzir, eu tenho essa restrição de tiras. Então, exercício simples aí para a gente poder ver a grande utilidade relacionada à utilização ou ao manuseio aí da ferramenta Solver do Excel. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, eu vou trazer outro exercício aí relacionado àqueles que nós já mexemos, né, nas aulas anteriores, para a gente poder treinar um pouquinho essa questão da resolução de exercício de programação linear utilizando o Solver do Excel. Beleza? Te encontro, portanto, na nossa próxima aula. Um abraço.